Boa noite! Que delícia de noite! Que delícia! Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de tanto conhecimento. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Iremos hoje bater um papo sobre esse projeto, uma estreia desse projeto, né? De educação parental, um assunto tão necessário, um assunto que devemos ter, além de muita atenção, conhecer mesmo o que seria, né, educação parental. Então vão avisando o pessoal, vamos mandando aí um recadinho que vamos começar com a nossa querida mestre Célia Godoy, que é uma professora, uma mestre de todos nós. Então sejam bem-vindos, uma boa noite, que Deus abençoe essa noite, que Deus abençoe as nossas casas, nossos lares. Boa noite, sejam bem-vindos. Estou enrolando aqui porque estou aguardando nossa convidada. Que convidara que ela começar a falar, vocês vão saber quem é essa maravilhosa. Boa Boa noite! noite, tudo bem? Eu, Tudo! pois é, estou muito feliz, Samantha. E sabe, hoje, daqui uma semana, vai fazer aniversário que eu não entro no Instagram para fazer uma live. Só você para me trazer nesse universo. Tudo bem, querida? Olha, fico muito feliz dessa parceria, dessa caminhada, desse aprendizado, de tanta sabedoria que você tem, essa troca assim que eu estou tendo porque esse projeto, gente, vem desde o ano passado, né? Então esse namoro, essa paquera vem faz tempo e esse assunto vem. E a nossa mestre aqui é muito cuidadosa, é muito estudiosa. Enquanto ela não estava ali, ó, no estudo dela, não colocamos em prática. A partir do momento, o projeto surgiu e muito obrigada pela parceria, viu, Celinha? Imagina, obrigada a você, boa noite a todos os que já estão aqui conosco. É uma honra, sabe, Samantha, porque a educação, ela não acontece por um único saber, ela não acontece com uma única ciência, ela acontece junto, ela acontece em parceria, né? Então, sempre fui uma estudiosa da educação parental, mas é a primeira vez que eu trato desse tema. E na estreia desse nosso projeto, hoje é um dia muito especial, muito feliz, porque há tempos eu venho tentando fazer algo sobre educação parental, mas eu precisava de alguém como você, que já tem um olhar para as famílias, todo o seu projeto, né, TDAH, Dislexia Amor de Mãe, ele é voltado e focado nesses pais. E acho que esse é um momento muito rico, muito precioso, onde aprendemos juntos. Isso é importante. E esse projeto ele acontecerá uma vez por mês, sempre na primeira segunda-feira de cada mês. E são temas, nós selecionamos temas importantíssimos para o dia a dia da escola, para pais, professores e demais profissionais da área. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com você nesse projeto que agora ainda é embrionário, mas que dentro em breve vocês terão muitas notícias maravilhosas, né, Samantha? Sim, com certeza. Esse tema é tão rico, é tão precioso, porque tem uma história, né, que a Celinha logo
vai nos apresentar aí. Ele tem uma história, não é um achismo que de repente surgiu esse nome pós-pandemia, né? Ou durante a pandemia, com a preocupação das famílias nesse educar as crianças, mas eu percebo, Celinha, que isso é muito mais além, né? Porque eu vejo mesmo crianças com dificuldade de aprendizagem ou com dificuldade, como é necessário essa base, porque é a base para a vida, a base para a educação, a base para um tratamento clínico, essa educação parental, porque a gente fala, né? O filho nasceu, a mãe nasceu. Mas não é bem assim, né, Celinha? Porque é tão mais profundo o educar, né? O contemplar essa vida, né? Que a gente vai transformar ela também, como nós também nos transformamos para educar essa criança, né? Sim, eu creio que a mudança é um fator importante na nossa vida, né? Nós nunca estamos prontos, nós estamos sendo. E aí a gente pode trazer um texto do Barack Obama, que eu sou apaixonado. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Isso é muito lindo. Nós somos a mudança que procuramos. E aqui o projeto, ele nasce com esse olhar, de trazer esse modo de compreender as famílias, o papel da escola, porque eu falo desse lugar de pedagoga, de professora, sem nenhuma outra, com estudos de psicologia, de neuropsicologia, mas eu falo do lugar da escola e você fala do lugar da família. Hoje nós vamos trazer, né, Samantha, algumas ideias gerais que serão aprofundadas no decorrer desse projeto. Gente, mande aviãozinho para os seus amigos. Obrigada a quem está aqui conosco. Então, vamos lá. Eu creio que a gente vai trazer um pouco do conceito, de algumas questões de cenário, de contextos, inclusive alguns benefícios dessa educação parental. Então, para iniciarmos, a gente começa com um conceito. Eu não sei se todo mundo que está aqui, as pessoas lindas que estão aqui, já estudaram, já se atentaram para a questão da educação parental, Samantha. A educação parental, o próprio nome nos revela, é a educação dos pais. Celinha, como assim? O pai tem que ser educado. O pai e a mãe precisam ser educados. O que é isto, né? Essa educação parental, na verdade, ela tem dois grandiosíssimos objetivos. O primeiro, é instrumentalizar as famílias, isso é lindo, e os educadores em geral, os professores, gestores, mantenedores, bem como os médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, todo esse nicho de pessoas que buscam compreender o funcionamento de uma família, as reações que esse menino tem, esteja ele passando por uma dificuldade de aprendizagem, ou até portando um transtorno de aprendizagem, ou o tido, entre aspas, e muitas aspas, o tido normal. Então, na verdade, ele traz ele traz instrumentos para que os pais possam melhor compreender a complexidade da constituição desse menino, né? O comportamento infantil, o comportamento do adolescente. Mas, Celinha, você está dizendo que nós teremos que educar os pais? Nós podemos responder que sim e não. A gente vai ver até o final desse encontro, né, Sara? Você sabe... só um parênteses, né? Você vai falando, eu vou tentando ilustrar aí. A importância, até no meu lugar, como uma mãe de crianças com transtorno de aprendizagem, o saber do desenvolvimento dessa criança, saber o desenvolvimento da criança, para, de repente, levar uma hipótese
uma hipótese precoce de algum transtorno, uma hipótese precoce de uma dificuldade apenas que aquela criança está passando por um momento de separação de pais, por momentos de perda de algum familiar. Então, assim, não é é um educar assim calentoso, né? É um educar com um olhar realmente nessa criança para, de repente, esse impacto de alguma dificuldade na educação ou impacto de alguma coisa de aprender, esses pais estão atentos. E lá para frente, esse impacto de qualquer transtorno ou de qualquer dificuldade vai ser tão menor porque a gente tem pais educados. Sim. Na verdade, a educação parental, ela trabalha, né, Samantha, com determinadas estratégias, com recursos, com jogos, mas envolve também, nesse olhar educador que eu tenho, um compromisso da nossa escola com esses pais. A gente vai perceber que a educação parental que nasceu lá em 1920, lá na década de 1920, e foi na Áustria, dois grandes psicólogos, um psicólogo e um psiquiatra, chamado Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, não sei se eu pronunciei certo, eles tinham um olhar muito atento já para essas questões. É evidente que não foi chamado de educação parental, mas ela nasce lá na década de 1920, na Áustria. E esse psicólogo, né, o Adler, que inclusive tem uma psicologia chamada adleriana, ele teve um olhar muito atento ao desenvolvimento infantil individual, como cada criança que tinha certas dificuldades, como problemas de inferioridade, como crianças que haviam sido rejeitadas, inclusive, como elas agiam, reagiam e se pronunciavam diante dessa vida. Então, a partir desses estudos, e junto com esse menino, com esse Rudolf Dreikurs, que surgiu, eles levaram isso lá para os Estados Unidos, ali nasce a base da psicologia, da disciplina positiva. Da disciplina positiva, que é um dos fatores principais nos dias de hoje para lidar com a educação parental. Nós sabemos que aqui no Brasil teve uma influenciadora fantástica, que é a Jane Nelsen. Ela é uma psicóloga também, tem um livro bárbaro, viu, que até indicamos, que é o Positive Discipline. Surgiu através desses estudos individuais. Mas sabe quando, Sá? Só no ano de 2000, é muito novo. Nossa, é muito novo. Muito recente. Que é a psicologia que falam, psicologia positiva, né? Que é o que tantos falam, né? É uma vertente, porque a psicologia positiva, ela trata, de um modo geral, de todas as pessoas. E a disciplina, ela tem um foco na educação parental. A Jane trouxe esse nome de disciplina positiva nas idas lá de 2010, mais ou menos, para o Brasil. Então, se a gente pensar que qualquer nova ciência, qualquer nova disciplina, tem sempre pessoas a favor e contra. Então, nos Estados Unidos, na Europa, a educação parental, que também é composta pela disciplina positiva, também faz parte, é difundida. As escolas, Samantha, eu visitei duas lá nos Estados Unidos, inclusive, eles têm o educador parental dentro da escola como parte integrante da equipe. Isso é legal. Mas aqui no Brasil, usando dessa metodologia, usando desse pensamento positivo na lida com os pais, nós poderemos fazer coisas imensas, grandiosas, né? Você sabe, as escolas estão se organizando para isso, já.
Eu percebo que existe já um cuidado muito grande de trazer o pai, porque as intercorrências diárias, Samanta, da escola são gigantescas. E você, como mãe e como defensora das famílias, eu também sou, mas só que você é a sua causa. Como você tem observado isso, Sá, nas escolas? Falta algo? Não especificamente da escola do seu filho, da sua menina. Não, eu digo assim, no contexto, né, das famílias que estão no projeto também, eu percebo a falta, chama comunicação, né? Essa comunicação, esse diálogo, né? É tudo muito, a escola faz isso, a família faz aquilo e pronto, né? E não colocam algo juntos, algo em conjunto para aquele indivíduo, né? Isso é uma reflexão que muitas escolas, às vezes eu converso com muitos professores, quando me procuram falar sobre a dislexia, eu falo que o que é mais importante naquele família-escola, o indivíduo que está no meio, né? Essa criança que está no meio, como vamos conduzir, né? Então eu percebo que às vezes algumas famílias, quando a gente fala sobre até essa psicologia positiva, né? Acham que é coisa de ser permissivo, né? Ser tudo bem, vou terceirizar o meu papel de mãe e de pai. É porque eu sinto a falta de informação. E assim, a escola, eu percebo que tem ainda uma barreira, às vezes algumas, né? Hoje, graças a Deus, a pandemia veio, mostrou a todos que é necessário cuidar das emoções, não só do conteúdo, né? Porque a pandemia mostrou que a família e a escola tem que estar juntas, senão não funcionava online. E a gente tinha que cuidar também da parte emocional dessa criança. Essa família entrou, querendo ou não, na escola, e a escola entrou dentro de casa, né? E a partir desse momento, eu acho que começou a abrir esse diálogo. Porque eu acho que ainda tinha aquela coisa, a escola faz isso, a família faz aquilo. Eu vejo que não funciona assim, né? Eu não sou de chão de escola, mas quando eu tenho uma escola junto comigo, que sou mãe, que tenho a família envolvida, junto esse trabalho, a coisa flui melhor. E ser positivo, né, nessa análise que você está falando, eu já ouvi famílias falar isso é ser permissivo, né? Que não é bem assim, né, Celinha? Não, pelo contrário, é você ter clareza e autoridade sobre os filhos. O que a gente observa, Samanta, é que a gente está vivendo um período, né, da história nunca visto. Primeiro, Nunca. porque estamos saindo dessa Covid-19, dessa pandemia, que nos desestruturou, que fez com que a gente aprendesse várias coisas, mas que também perdesse o que tem de melhor no mundo, que é o contato físico. Os pais realmente, né, nunca tiveram tão próximo dos seus filhos, né? Isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. Então, muito se falou sobre o acolhimento desses meninos, acolher, prestar atenção, escutar, fazer atividades para envolvê-los, e pouco se falou da família, de como essa família também está se sentindo, como ela está se recuperando, porque há muitas perdas. E sem esquecer, sabe, que a gente vive numa sociedade pós-moderna. E essa sociedade pós-moderna, essa configuração de sociedade atual, de alguma maneira, sobrecarrega os pais. São muitas questões para serem sanadas e resolvidas, e também educar os filhos. Não é mas educar, e também educar os filhos. Então, tem se falado muito de tempo de qualidade, para os pais descobrirem qual é a inteligência que o menino dispõe já, que traz à tona, para olhar para os canais de comunicação do filho.
Mas o que acontece nesse cenário, nesse contexto também, é que os pais colocam na escola e talvez não haja o combinado inicial e a clareza do que essa escola pode oferecer para o sonho desse pai. Então, por isso, a educação parental precisa estar dentro deste contexto, onde os pais percebam, de fato, que escola é esta que ele escolheu, porque há uma expectativa grande e, às vezes, não revelada, Samanta. Muitas vezes, o pai não sabe o que a escola, de fato, está construindo. Ele, às vezes, não percebe quanto esse menino tem se desenvolvido. Por quê, Samanta? Por quê? Porque nós nascemos pais, mas não nascemos prontos. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, quase cinquentões. E eu me lembro, quando eu fui mãe pela primeira vez, aos 20 anos de idade, eu disse, e agora, José? Eu olhava para aquele bebê e dizia, todo pai, toda mãe, toda família sonha o melhor para o seu filho. Mas nem sempre a família tem as estratégias melhores da questão de limites, de autoridade, Samanta, de funcionamento desta criança, de como ela pensa, de como ela se desenvolve, de como colocar limites. E esse também é o papel da escola, é colaborar para clarificar as dúvidas desses pais. Isto é acolher pais. Isto é educação parental. Não é apenas chamar o pai e falar, olha, seu filho é uma graça, ele é muito bonzinho, mas, aí vem o mas, né? Porque a gente, enquanto escola, o que eu sugiro para esta noite é conhecer a história da família, perceber as dificuldades, porque todo comportamento da criança na escola é um reflexo de onde, sabe? De onde esse reflexo? Dos sentimentos dela, dessa família, ela traz a história dela, né? Então eu percebo que essa criança que tem uma história, ela tem a história dela, né? Ela tem os medos dela, as dificuldades dela. Aí vem as estratégias, as ferramentas, né? Da educação parental nesse contexto, da gente usar essas habilidades positivas dessa criança para amenizar esse mau comportamento, né? Porque eu dei uma lida esses dias, eu esqueci o autor, o nome, ele dizia assim, como que uma criança vai chegar na sala de aula e falar assim, olha, eu estou com um problema estou me sentindo triste, né? E esse momento parece que eu estou angustiado, né? É uma coisa que uma criança nunca vai fazer. Ela vai ou quebrar a escola inteira, ou ter má comportamento, ou então ela vai se fechar, né? Então, aquela criança é tão tímida, ela é tão boazinha. Será? Vamos ficar atento. Então, a educação parental, ela é muito importante nesse contexto, porque a família está na linha de frente dela, fica atento nessas colocações dessa criança, num modo de falar, de repente, ou então, Celinha, sabe o que eu percebo como mãe? De repente eu vejo os meus filhos com algumas atitudes que eu acho errado, mas que eu faço. Sim, são os nossos reflexos, exatamente isso. Então, são coisas que de repente eu percebo, nossa, ele tem essa mania, ou ele falou isso, tá errado, filho. Aí depois você vai refletir, né? Que isso também está na educação parental, sobre as reflexões familiares, né? Reflexões em educar e se conhecer para educar alguém, né? Na educação parental se fala isso também. Então, essa reflexão é muito importante para a gente, de repente, ser o espelho dos nossos filhos, né? Sim. A gente percebe isso na convivência, né? Estou sempre dentro de escolas
às vezes, em encontro de pais, e eu escuto uma frase assim que é homérica, né? É a seguinte: ah, no meu tempo não era assim. E isso é um fato, porque no meu também não era. O papai olhava para mim, eu já sabia que a coisa não estava boa. Era uma outra relação, era uma relação talvez de medo, Ives de Lattat explica muito isso, uma relação de autoridade autoritarista. Então, hoje em dia, não, os pais têm tido algumas necessidades que não vêm do modo, não é pertinente mais ao modo que ele foi educado, ao modo que o ensinaram, e só a intuição, ela não faz o pai ter nesse contexto escolar um modo de ser e de criar e de educar esse menino. Então, quando o pai confia apenas na intuição dele, ou no modo que ele foi criado, muitos conflitos são gerados dentro do lar. Quais são esses conflitos? Ausência de autoridade, problemas não resolvidos, meninos que não entram em acordo, que o combinado não acontece, meninos que não têm compromisso e nenhum papel definido dentro dessa família. Então, esta família é chamada na escola para resolver problemas e ela justifica de uma forma que nem sempre é a realidade, mas é como ela se vê e como ela entende que ela está prosperando na missão de mãe e pai, né? E a mesma coisa é na escola. Se a gente tem uma escola no modelo mais antigo, que o único objetivo é ensinar e que não envolve esses pais na educação parental e que não fica... Presta atenção agora, gente, atenção. Toda a escola tem intercorrências diárias. É a mãe que liga, é o remédio, é o menino que mordeu, que perdeu o uniforme, o menino que bateu, que não fez a lição, a professora não olhou, virou a página, não deu a página. Tudo isso, essas intercorrências do dia a dia, a escola resolve, e às vezes com muita eficácia. Só que resolve temporariamente, sabe? Porque não se busca, a maioria das escolas que eu tenho visto, ainda não está atentando para a raiz do problema, para aquilo que é essencial. Toda queixa pressupõe algo não compreendido, algo não entendido pelos pais, ou algo não explicitado pela escola, sabe? As escolas que insistem em não construir um planejamento, um projeto político-pedagógico, que não valoriza o professor, por exemplo, fazendo a formação mensal desses professores para pensar o currículo, pensar a avaliação, pensar a BNCC, pensar os afazeres do dia a dia. Então, esta escola, que embora aparentemente esteja aberta, faz uma linda festa para o Dia das Mães, faz a festa do pijama, mas continua com intercorrências diárias. E essas intercorrências diárias é um retrato, Sá, a meu ver, é um retrato de algo não está bem. Nós não podemos julgar pais, e nem a escola pode julgar, enquanto escola não pode julgar pais, e nem os pais podem julgar a escola. É preciso que haja uma parceria. Mas para entender a parceria, os papéis precisam estar claros. E quando a escola tentar para buscar a essência e a raiz desta queixa da mãe, por que esta família está descontente? Porque ela disse que o professor não olhou, não pulou a página, não fez isso, porque o menino falou que a professora não corrigiu a lição. São sinais e evidências de que a educação parental precisa
fazer parte do contexto escolar. Você concorda, Sá? Claro, não, eu concordo tanto nesse contexto, né? Eu acho tão necessário, porque assim, dizia nosso querido Paulo Freire, né, que ele saía nas comunidades e utilizava lá naquelas comunidades que ele utilizava o repertório daquela comunidade para ensinar, né? Então, se essa família que chegou na escola a gente conhece essa escola e essa escola tem que conhecer nosso repertório e saber quem. É como uma orquestra, né? Cada um tem o seu papel numa orquestra, mas todos juntos sai um som lindo. Então, eu percebo às vezes, volto a dizer, que enquanto você falou brilhantemente, os papéis têm que estar bem definidos para a convivência fluir. E aí o benefício de tudo isso é o aprendizado efetivo. Então, a importância para um aprendizado efetivo, a gente não pode só pensar naquela escola que vai passar em medicina, que tem conteúdos maravilhosos, não é só isso, não é só isso. Ela contempla muita coisa, e por isso que a educação parental deveria ser uma coisa presente nas escolas, né? Que agora que as coisas estão fluindo nesse sentido, para ter essa orquestra bem, né, regida, sair um som bacana e o aprendizado acontecer, né? Parar um pouquinho a gente sair um pouquinho, né? Porque isso dá um pouco de trabalho. Então, Sim, é uma sair um mudança. pouquinho, sair um pouquinho do que vai dar trabalho, mas que vai fazer um benefício. Não só vai ficar uma escola gostosa, né? Uma convivência gostosa, não só naquele momento da criança, educação física que é gostoso, né? Em casa, as crianças aqui adoram ir para a escola, educação física, artes, né? E na verdade a escola vai ser gostosa, né? E a educação parental tem um papel grandioso nessa comunicação. Sim. Eu acredito que os pais, querendo o melhor para seu filho, e a escola também, porque a escola, promover a qualidade da educação é obrigação. Agora, fazer um ensino e uma aprendizagem de excelência, aí exige devoção. Qualidade sine qua non, né? Mas, então, voltando um pouquinho, tudo que nós falamos até agora, o que a gente percebe é que a sociedade, a influência das mídias, que a Covid e que o modo de pensar dos pais, do modo que ele foi educado, de como havia um respeito, mas a sobrecarga dos pais também, né, Samantha? Muitas famílias, muitas mães e pais trabalham o dia todo, voltam para casa, precisam fazer sua refeição, preparar a refeição, lavar a roupa, porque esse é o meu dia a dia também. Eu faço de tudo um pouco. Enquanto eu digito, eu estou lavando, passando café, fazendo de tudo. E às vezes parece que o tempo não dá muito curto, tá encolhido. Então, vamos buscar o quê? Por que essa educação parental? Primeiro, porque precisamos rever o significado dela. O significado dela é educar os pais. Quem educa os pais? E por que os pais precisam ser educados? Porque o mundo mudou, porque as relações estão mais frágeis, porque o mundo está líquido, como diz o Bauman, né? Há uma inconsistência nas relações. Muitas vaidades. Exatamente. E sabe, a sobrecarga dos pais muitas vezes deixa os meninos muito tempo usando um dispositivo, e o menino às vezes não quer fazer lição de casa, e o menino reclama do professor, e a escola reclama do pai, e o pai reclama da escola. Não se esqueçam, toda intercorrência que acontece na sua escola, toda queixa ou toda crítica é sempre um pedido de socorro. A escola tem que parar, a sugestão é essa, e mapear
quantos pais neste mês queixaram de algo? Quantos elogios entraram este mês no nosso colégio e quantas dúvidas, queixas ou reclamaçõezinhas? Ah, não entregou, ah, não pegou, ah, não fez. Então, vejam, a escola, qual é o primeiro passo? É mapear. Mapear para compreender o que ainda pode realizar. Então, o modo de fazer educação mudou. Hoje, quanto mais o menino fica sentado dentro de uma sala de aula, menos ele aprende, Samantha. Sim. E quanto mais o menino fica, não é isso? O menino precisa conviver. Por isso, a escola precisa divulgar e promulgar a BNCC. E aí começa a educação parental na escola. O pai começa, esse é o primeiro grande passo, fazer a correlação da BNCC com a vida desses pais. Pais, quais são os direitos de aprendizagem, de vida e convivência que o seu filho tem em casa? Faz cartazes, mapeia isto. Pais, de que forma você trabalha esses 6 direitos em você, com seu filho. Então, a parceria se dá pelo cuidado, pelo esmero, pelo carinho que esses pais e esses educadores na escola têm em relação à educação dessa criança. Antigamente dizíamos assim: a escola ensina e o pai educa. Eu pergunto, será? Acho que é o tema do próximo encontro, não é? Ô, Celinha, amei, já tá fechado, já. Adorei. A gente estava em dúvida, acabou a dúvida. Ô, Celinha, sabe que eu percebo? Não, eu percebo não. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você que é da escola, estou te falando uma pergunta como família, né? Quando vocês fazem, né, o projeto político-pedagógico, faz toda aquela parte, tem a inclusão da família nesse processo? Então, o projeto político-pedagógico não é aquele documento de 300 páginas escrito por algum bambambam ou por uma pessoa que escreve bem na escola. Projeto político-pedagógico, nesse sentido da educação parental, ele é uma discussão das dificuldades encontradas na escola, do reolhar da escola sobre si mesma. A nossa avaliação está bem? Ela está em consonância com os dias atuais? Como vocês, professores, têm ministrado a aula? Porque, por exemplo, outro dia eu estava numa escola e tinha 5 queixas de um professor, que o professor começava a aula do nada, que os pais queixando. Então, a escola quer acertar. No projeto político-pedagógico, nós discutimos para aprimorar, para fazer diferente. É coletiva. Toda escola de juízo faz uma formação por mês com seus professores. E a educação parental é parte integrante do projeto político-pedagógico. Como traremos a família para a escola? Porque alguns pais pensam assim, gente, eu já paguei, estou pagando. Então, a escola tem que cumprir. Não, temos que agir em conjunto para o bem comum do nosso menino. E aí tem algumas ideias e sugestões. Eu respondi, sabe? Claro que sim. Não, porque isso, né? Eu que estou na pedagogia, eu fiz vários, né? Porque na faculdade você tem que fazer vários projetos, né? E eu sempre incluo muito a família nesses projetos. E eu tive essa observação de um professor meu da faculdade sobre eu incluir a família. Aí até que eu contei minha história, porque ele não sabia da minha história. Ele falou assim, olha, é isso que a gente precisa atentar
Porque de repente a escola está com tanto conteúdo, está com tanto coisa para ela fazer, que ela esquece do essencial. Passa muito batido ações, porque em todos os meus trabalhos de faculdade, eu coloco ações para a família estar dentro do contexto, né? Porque eu faço questão de estar na escola. Então, eu acho que essa família é muito importante estar junto com a escola. E isso ajuda muito os filhos, né? Em terem, poxa, minha mãe está aqui dentro, faz parte também, né? Então, a educação parental, né, no nosso tema, eu percebi isso, que como é importante isto estar, né, no PPP da escola e poucos observam isso, né? Agora que se está falando depois da pandemia, né? A educação parental, dentro do projeto, você tem sempre um boneco. O boneco é um roteiro do projeto político, pedagógico. A cada mês se discute um tema. A primeira grande questão é revelar olha só, para os pais, perguntar isto. E para a própria escola, que ser humano você quer formar? Eu quero que ele seja crítico, participativo, que ele seja leitor, que ele seja amoroso, feliz. Então, vamos fazer juntos isto acontecer? Porque se todos estivessem felizes, não haveria queixas de ambos os lados. Se eu tenho 1000 alunos, eu tenho mais 2000 pessoas envolvidas nesses 1000. Eu tenho 3000 pessoas. Se eu tenho 500 alunos, eu tenho 1500 pessoas, a grosso modo, envolvidas nesse processo. Porque tem um pai e uma mãe, eu tenho uma mãe, ou tem 2 mães, não importa qual seja a configuração da família. Mas o menino não está só, ele é fruto de um lar. E quando este lar está conturbado, quando as regras não são claras, quando dentro de casa não há limites, choca com a escola. E é quando a escola não consegue lidar com essas dificuldades que vêm do lar e com as queixas que os pais trazem, choca. E tudo isso, Samantha, acaba colidindo com o menino, até com a saúde mental dessa criança, com as emoções, com os sentimentos, com tudo. E aí gera dificuldades maiores. Imagina se essa criança traz um transtorno de aprendizagem, que aí também tem que estar incluído no PPP. Como nós faremos essa inclusão? Que tipo de inclusão essa escola pretende? É uma inclusão social? É uma inclusão que trabalha a equidade, a igualdade, enfim. Bem, acho que a educação parental hoje seria um grande diferencial para as escolas. Como fazer isso, Celinha? Trazer 10 ideias voando, porque está quase na nossa hora. Já, a chefe até passou por aqui já, Olha, você nós estamos com 42 minutos já, ó, que delícia. Que delícia. Nossa, passou rápido. Eu espero que as pessoas estejam gostando. Não, muita gente, muita gente. O que eu sugiro? Fazer na escola, eu não gosto do nome Escola de Pais. Eu gosto de Grupo de Assessoria Pais, GAP. Apesar que um GAP é, na verdade, uma dificuldade. Mas seja o que for, é fazer com que Porque, veja, gente, o pai sabe que tem a reunião inicial do ano, o pai sabe que tem mais 4 reuniões do bimestre, e o pai sabe que tem 3 festas no ano. E ainda assim muitos não comparecem. Então, eu tenho o pai ausente, o pai presente, o pai super presente, super protetor. Depois a gente vai discutir um pouco tipos de família, né? Sim. Sugestões. Criar tertúlias literárias. Tertúlias literárias. O que é isso? É dar um capítulo para cada família ler e encontrar num determinado lugar. Isso é educação parental. O livro que eu sugiro para isto é chamado Arroz de Palmas. É maravilhoso, que trata da família, onde o autor diz: família é um prato
que se come quente. Olha isso, gente. Então, trazer um artigo, trazer um texto para os pais lerem em casa, como se fosse uma aula invertida, e na reunião fazer uma discussão. Olha, eu gostei disso, eu entendi daquilo, para tocar essas famílias e tratar desses temas. Criar um colegiado de pais. Antigamente, Samanta, eu sou da escola pública, com muito orgulho, tínhamos associação de pais e mestres. O mero papel era aprovar contas. E lá atrás, por isso que eu sou apaixonada pela educação parental, aproveitava esses momentos já para tirar dúvidas e para ouvir. Então, outra sugestão, praticar essa escuta atenta, sensível, pensante, por meio de diagnósticos. Como a família, quais são os valores que essa família tem, qual é o papel do filho, o que ele ajuda ou colabora em casa, se ele tem deveres com a casa, se ele se sente pertencente a este lar. Então, fazer escutas, diagnósticos, 3, 4 perguntas para pais, mensalmente, uma vez por bimestre. Trabalhar com a disciplina positiva, porque ela orienta perfeitamente, existem os mandamentos, as leis da disciplina positiva, de como lidar com questões conflitantes dentro do lar. Também, olha, essa ideia é muito ousada. O orientador educacional ter um projeto de educação parental dentro da escola. Eu conheço uma escola aqui da Zona Norte que tem um mediador parental, Samanta. Todos os pais vão para esta pessoa, para contar seus... Gente, a família tem dificuldades, sabe? E o que nós não dissemos para deixar para o final é que tanto a escola, na sua metodologia, na sua didática, na sua correria conteudista, como os pais fragilizados, com brigas, às vezes alcoolismo, com N problemas dentro de casa, todos eles vão afetar e impactar negativamente a criança. Às vezes a criança grita, às vezes a criança se isola, às vezes a criança sofre, e nós muitas vezes não conseguimos nem perceber. Uma outra ideia é levar para a escola palestras. Palestras sobre o quê? Educação parental agora. Sobre o desenvolvimento infantil, sobre as faixas etárias de desenvolvimento, sobre a importância do desenho para que o pai olhe para o desenho do seu filho e entenda que aquilo é maravilhoso, que aquilo é da mente dele. Então, palestras na escola. Com quem, Celinha? Gente, pode ser com médico, fonoaudiólogo, psicopedagogo, professor, pode ser com educador parental formado, pode ser com outra mãe, pode ser qualquer pessoa que... A própria família da escola. Pronto. A família trazendo seu depoimento, a maneira que tem lidado, Samanta. Porque na família tem médico, na família tem psicólogo. Essa comunidade escolar, né? É uma comunidade escolar. A comunidade escolar que essa família está lá nessa comunidade, lá tem psicólogo, psiquiatra, lá tem tudo. Então, a gente pode utilizar a vivência de cada um para fazer parte da escola. Sim. Aí a família está lá dentro, né? A gente não precisa ficar... Opa, caiu! Caiu. Ele tá doido. É isso mesmo. Mas aí a gente não precisa ficar buscando externo. Ai, a escola não tem dinheiro. Ai, dá muito trabalho. Não. Dentro da própria escola, convida esse pai. Eu tenho certeza que essa família não vai se opor e está lá para ajudar essa comunidade escolar que o próprio filho dele pertence. Na verdade, essa criança, Samanta, ele traz... Não são sequelas de uma família, mas ele traz no seu eu, na sua identidade, esta família. E uma outra é fazer workshops com pais, onde eles possam vivenciar atividades que as crianças
praticam na Sim. escola. Então, algumas ideias, mas o que não dá é para que haja reunião só informativa. Então, a partir do momento em que a escola pensa em trazer formação para o pai, ela estará praticando a educação parental. E acho que no mês que vem tem mais. Espero que as pessoas tenham Celinha, gostado. eu amando o tema, amando tudo. Nossa, que papo delicioso. Mas só para a gente fechar uma coisa, que eu falo muito assim para minhas mães, para a gente cuidar de uma criança que às vezes está muito machucada, às vezes uma criança que passou muitos problemas, que é a criança que está dentro da gente. Porque a criança que está dentro da gente também tem que ser cuidada, porque ela vai refletir na educação parental. Aí ele vai refletir na educação dos nossos filhos. Então, vamos ter tudo isso que a Celinha falou brilhantemente, mas também cuidar da nossa criança interna, aquela que já foi para a escola, aquela também que veio com um monte de... que já sofreu, porque a gente também tem que ter essa preocupação, porque a gente esquece, né? Então não vamos esquecer dela também, que faz parte. Fica abandonada nessa. Não se esqueçam. Ai, acabou, Celinha, acabou. Pais aflitos, criança aflita. Pais tristes, criança triste. Beijo! Tchau, Sá, obrigada. Deus abençoe todo mundo, muito obrigada. Mês que vem estamos aí. Eu quero que vocês façam muita divulgação pra gente, que a gente vai estar aqui, né, Celinha? Sim. O importante é, desse momento, desse encontro, sair uma questão. Quanto eu tenho colaborado para a educação parental dos meus pais, dos pais da minha escola? São ações tão simples, mas que faz a diferença. Obrigada, Samanta! Obrigada, Celinha. Tchau! Beijo!